Agora é a hora de estudar história. Vamos lá? Salve, salve, molecada, tudo tranquilo? Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar aí, né, as leis abolicionistas, não é? As leis que ajudaram aí, não é, a acabar com a escravidão aqui no nosso país. Eu montei uns slides, tá, pessoal? E eu vou passá-los agora para vocês e eu vou concorrer dos slides e eu vou explicando aí cada uma dessas leis, ok? Vamos lá então. Leis abolicionistas, né? Do Brasil entre 1845 e 1888, pessoal. Mas antes aí, não é, de adentrar no assunto, né, que é o fim da escravidão, é interessante aí a gente entender o contexto político daquele momento, né, daquela época aí no Brasil. De um lado, pessoal, estavam então ali os abolicionistas que vislumbravam o fim da escravidão no Brasil sem indenização aos proprietários de escravos, né? O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que uma parte ali dos abolicionistas acreditavam que a escravidão tinha que acabar, não é? E os proprietários, os donos dos escravos, né, eles não tinham direito à indenização. Na verdade, alguns abolicionistas iam até além disso, não é? Eles achavam que os escravizados, né, assim que ganhasse a liberdade, eles deveriam ser indenizados. Na verdade, eles é que deveriam receber um dinheiro aí, não é? Pelo seu tempo de serviço, pelo seu tempo trabalhado. Bom, mas do outro lado, pessoal, estavam os fazendeiros que formavam a elite agrícola do país, né? Os grandes ricos do país aí, na maioria escravocratas, que se sentiam intimidados com as medidas propostas pelos políticos abolicionistas. Eles queriam uma compensação financeira pelas propriedades que iriam perder. Pessoal, a gente não pode esquecer, não é? Eu sei que é estranho dizer isso, mas o escravo aqui no Brasil, né, o escravizado, ele era uma propriedade, né? O fazendeiro ali, o dono dele, ele pagou um valor aí por essa pessoa, né, por esse ser humano, coisa esquisita falar isso, não é? Mas enfim, ele pagou um valor aí, naquele momento lá, ele tinha isso, né? Como um costume, como algo que era comum ali. Então ele morria de medo de perder esse escravo e não receber uma indenização, não receber um dinheiro ali pelo escravo que ele comprou, né? Porque ele pagou por aquele escravo. E vamos lembrar, pessoal, que um escravizado ele não era barato, né? Era, vamos dizer aí, uma mercadoria, né? Na época era tido como mercadoria, era muito caro, né? Vamos imaginar aí um fazendeiro que tinha lá seus 90, seus 80 ou até mais escravos, né? O valor de um escravo, alguns historiadores especulam aí que o valor de um escravo, por exemplo, um escravo homem, jovem, dava para comprar uma casa, tá, pessoal? Era o valor de uma casa, né? Ou até mesmo aí de um carro popular, não é? Vamos pensar aí entre 40 e 50 mil reais. Então eles morriam de medo de perder esses escravos e não receber uma indenização aí, ok? Bom, vamos lá. Lei Bill Aberdeen, 1845, refere-se a uma lei aprovada pelo Parlamento Britânico em março de 1845 e que concedia ao almirantado inglês o direito de aprisionar navios negreiros, navios que transportavam escravos capturados no continente africano, que realizassem o transporte de cativos da África para as Américas, incluindo-se, olha só, incluindo-se aí inclusive os casos de navios em águas territoriais brasileiras e de julgar os seus comandantes. Olha que curioso isso, pessoal. A Inglaterra então podia aqui invadir os nossos mares, né? E até prender os navios que tivessem trazendo, tá, pessoal? Africanos, né, diretos da África para o Brasil. E eles podiam até julgar aí esses comandantes aqui dentro do nosso território. Olha só isso.
Ei, professor, eu até entendo que tínhamos que acabar com a escravidão, mas esses ingleses eram muito ousados, hein? Pois é, senhor Juan. Se o senhor leu a lei aí ou acompanhou a leitura com muita atenção, né? Nota-se isso mesmo, né? Essa ousadia desses ingleses, né? Mas vocês se lembram na última aula sobre a Revolução Industrial e o fim da escravidão? Então a Inglaterra fazia pressão aqui no Brasil, né? Boa parte da população era escrava, né? Então se essa população recebesse um salário, né? Eles passariam a comprar mais produtos ingleses, não é? Ajudando aí na economia inglesa mesmo, de modo geral, não é? Então fizeram uma pressão aqui para isso mesmo, para acabar com a escravidão logo, rápido, não é? Bom, mas vamos seguir aí. Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em setembro de 1850, decretando a abolição do tráfico negreiro no Brasil, ou seja, né, pessoal, do comércio, né? Quem trazia pessoas da África para o Brasil não pode mais, ok? A lei foi acompanhada de medidas de repressão a essa atividade, fazendo com que o tráfico negreiro tenha deixado de existir efetivamente a partir de 1856. Ela foi resultado de anos de pressão dos ingleses para que o tráfico negreiro fosse extinto. Entendi, professor. Essa lei então só foi aprovada por conta da pressão dos ingleses, não é? Sim, senhor Coringa. A Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, né, ou seja, com o comércio de escravos, né, para o Brasil, ela só foi aprovada por conta da pressão dos ingleses, sim, mas aquilo já estava ficando humilhante para o Brasil, né? Dezenas de navios brasileiros, né, foram apreendidos por navios ingleses aqui no nosso território, né? E o Brasil, o imperador estava de mãos atadas, né? Não tinha como ele arrumar uma briga ali com a Inglaterra naquele momento. Primeiro que a Inglaterra era o maior consumidor dos nossos produtos, né? E outra que a Inglaterra tinha a marinha mais forte do mundo naquela época, né? Então ninguém queria arrumar confusão aí com a Inglaterra, ok? E vamos lembrar também, é claro, que o sistema capitalista estava ganhando força, né? Não só na Inglaterra como no mundo. Então o fim da escravidão era uma necessidade. Bom, mas continuemos aí, não é? A Lei do Ventre Livre de 1871. Olha só que legal, pessoal, essa lei. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, né? Porque foi lá o ministro Rio Branco que elaborou essa lei, não é? Foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir desta data ficariam livres, conforme consta no primeiro artigo. Bom, vamos ler então aí o primeiro artigo. Artigo 1. Os filhos de mulheres escravas que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Nasceu dia 28 de setembro de 1871, a criança era livre. Ei, professor, essa lei do ventre livre está boa demais para ser verdade. Alguma coisa tem a mais aí, hein? Conte pra gente. Bom, senhor Mangá, infelizmente o senhor está certo. Eu vou ler aí o inciso 1 e o artigo 12, e vocês vão ver que essa lei não era tão simples assim. Inciso 1. Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, quer dizer, os donos das escravas, né? Os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, olha lá pessoal, a opção, ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino em conformidade à presente lei.
Bom, resumindo aí, pessoal, esse inciso primeiro, né? Então lá o senhor da escrava, né, o dono da escrava, ele tinha que criar essa criança até os 8 anos, ok? 8 anos. E a partir daí ele tinha duas opções. Ou entrega para o Estado, né, para o governo, e recebe 600 mil réis pela criança, ou ele fica com essa criança até ela completar 21 anos completos, que seria até uma forma dessa criança pagar pela liberdade dela, pela alforria dela. Mas mesmo na mão do governo, olha lá, o governo lhe daria um destino. Qual seria esse destino? Vamos lá, o artigo 2 vai explicar qual o destino. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos das escravas nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder destes em virtude do artigo 1º. Então, pessoal, na verdade essa criança ela viraria aí um funcionário do Estado, né? Ela viraria um funcionário do Estado e também trabalharia até os 21 anos, né? Até que se pague aí pela sua liberdade. Então, de qualquer forma, ela só ganharia essa liberdade dela, infelizmente, somente depois dos 21 anos de idade completos. Bom, vamos lá. Lei do Sexagenário, 1885, inciso 10. São libertos os escravos de 60 anos, né? Daí vem o nome, sexagenário, né? 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrar em execução esta lei, ficando, porém, obrigados a título de indenização pela sua alforria, né, liberdade, a prestação de serviço aos seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Ou seja, pessoal, o escravizado seria liberto se tivesse 60 anos aí, né? Porém, teria que trabalhar mais 3 para indenizar aí o seu senhor, o seu dono, né? Como se ele estivesse pagando ali pela liberdade dele. Professor, eu não entendi essa lei do sexagenário. Nós já vimos em outras aulas que era muito difícil um escravo no Brasil chegar aos 60 anos. Explique melhor. Bom, senhor mumioso, o senhor tem razão. Várias pesquisas e estudos da época mostram que raramente um escravizado chegava aí à idade de 60 anos. E quando eles chegavam, eles estavam tão debilitados que não aguentavam mais fazer nada, não é? E o seu senhor basicamente tinha que tratá-lo, tinha que sustentá-lo, ou seja, tinha que cuidar. Esse escravizado era um inválido, né? Então o dono dele tinha que cuidar. Se a gente parar bem para pensar aí, né? Basicamente essa lei desobrigou aí os senhores de escravo a cuidar, né, a cuidar desses idosos, né? Olha só o gráfico aí, pessoal. A grande maioria aí dos escravizados chegavam até mais ou menos aí entre 40 e 50 anos, né? Eles morriam nessa idade, entre 40 e 50 anos. Raramente aí eles chegavam lá aos 60 anos ou mais. Isso era muito difícil mesmo. Bom, pessoal, chegamos então na última lei, a lei final aí, né, de 1888, a Lei Áurea. Vocês estão vendo aí a figura da princesa Isabel. Naquele momento que ela assinou a lei, né, dia 13 de maio de 1888, ela estava regente, tá, pessoal? Ou seja, ela era substituta do pai, né? Dom Pedro II estava na França, né, em tratamento. Estava com uma doença muito grave. E ela acabou entrando para a história aí como a redentora, né, a libertadora dos escravos. Mas nós sabemos aí que o movimento abolicionista, né, o movimento que vinha, né, as pessoas que lutavam pelo fim da escravidão, até os próprios escravizados, né, já existia um movimento bem anterior aí a essa lei, tá, pessoal, ok? Ela acabou entrando para a história como a redentora, mas ela não é bem a redentora, né? Ela só assinou um papel de algo aí que toda a sociedade queria, que era acabar com a escravidão. Toda a sociedade não, né, pessoal? Nós sabemos que os grandes fazendeiros, né, a elite do café,
eles não queriam acabar com a escravidão não, né? Eles não queriam. Mas vamos aí ler esse trechinho do jornal, e é do Gazeta de Notícias, tá, pessoal, do Rio de Janeiro. A data é dia 14 de maio de 1888, né? Quer dizer, um dia depois aí da assinatura da lei. Mas vamos lá. Brasil livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Ou seja, né, é a lei abolicionista com menos artigo, né? O primeiro artigo declara o fim da escravidão e o segundo artigo revoga-se qualquer tipo de disposição ao contrário, né? Ou seja, qualquer um que queira voltar atrás, né, que queira a escravidão, queira manter a escravidão, não será mais aceito esse tipo de pedido. Ok, pessoal? Bom, pessoal, a nossa aula vai se encerrando por aqui. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativem lá o sininho e assim que novas aulas forem postadas, vocês receberão aí notificações. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.